o fim da descendência de Arão. Esse é mais um tema do seu canal Missionário e de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. E que você possa me ajudar a crescer esse canal missionário, que fazendo o que? Se inscrevendo, tá lá, inscreva-se, clica lá, pronto, você já está inscrito. Já viu onde tá lá o joinha? Clica lá também, é o like, esse é o famoso like, que ajuda a divulgar o vídeo. E também onde está escrito comentário, você clica lá, vai abrir a janelinha do comentário, você fale de que região você está assistindo os nossos vídeos. Assista até o final e também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. E na descrição do canal tem a nossa conta de missão, o Pix. Envie uma oferta para esta missão. Faz tempo que você não deu uma oferta na obra de Deus. Olha para esse missionário aqui que batalha através desta missão e quer realmente levar a palavra de Deus. Veja o que diz o capítulo 3 do livro de 1 Samuel, versículo 12, diz assim: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e eles não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca mais lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Eli era o juiz, né? Era o sacerdote de Israel, descendente de Arão. Quem foi Arão? Arão era irmão de Moisés, que Deus escolheu a sua vida e de sua família para serem sacerdotes na presença de Deus, né? Arão era sumo sacerdote que levava as ofertas no Santo dos Santos. E os seus filhos também serviam juntamente com ele. Quando começou o sacerdócio de Arão, veja que 2 dos filhos deles morreram na presença de Deus, porque usaram fogo estranho, sendo que tinha que usar o fogo lá do tabernáculo. Eles trouxeram outro fogo, e quando eles usaram o fogo estranho, eles caíram mortos, né? Isso foi muito triste para Arão. E no final da sua vida, Deus manda Moisés levar Arão no alto da montanha, e Arão então é despido das suas vestes sacerdotais e foi deixado nu para que morresse naquela montanha. Era o fim do seu sacerdócio, porque chegava o tempo de ser recolhido, mas o seu filho assumiu o seu lugar e ele então morreu naquela montanha. Mas antes disso, Arão foi aquele que construiu o bezerro de ouro, porque quando Moisés demorou lá no monte, que Deus estava escrevendo as tábuas da lei, ele, ouvindo o povo, fez um bezerro de ouro, e houve transgressão, e Deus mandou Moisés voltar, e ali Moisés vem e destrói aquele bezerro de ouro, e Arão é repreendido, mas depois ele, na sua vida, há um conserto, o qual ele se tornou sacerdote, tanto é que a sua vara floresceu, e ele foi sacerdote na casa de Deus juntamente com os seus filhos. E isso era por gerações. Até que chega o tempo da geração de Eli. Ele era juiz e sacerdote. E os seus filhos Ófni e Finéias faziam o que queriam quando recebiam as ofertas. Qual era o pecado dos filhos de Eli? Eles, ao invés de tirar a parte dos que era do sacerdote, quando enfiava o garfo para tirar a parte que era do sacerdote, eles tomavam praticamente o animal inteiro e obrigavam as pessoas a fazerem isso, tomavam daquilo que não lhes pertenciam, e o pior de tudo, deitavam-se com as mulheres dentro dos locais sagrados, e Eli, sabendo disso, não os repreendeu, somente uma vez chamou a atenção deles: toma cuidado, meus filhos, quando você faz alguma coisa contra os homens, isso até passa, mas contra Deus, vocês tomem cuidado. Mas eles inventavam uma desculpa qualquer e o pai deles aceitava, até que um dia Deus envia um profeta dizendo que o fim da sua casa estava chegando, porque o pecado estava dentro da sua casa e que o fim da sua linhagem estava chegando. Ou seja, a linhagem
do sacerdócio de Arão estava chegando ao fim através do pecado de Eli e dos seus filhos. Mas Deus, ele nunca deixa sozinho a sua obra. Às vezes as pessoas acham que Deus só precisam dele, né? Deus sempre prepara alguém para substituir aquele que não quer andar nos seus caminhos. E veja o que aconteceu. Ana tinha o seu marido Eucana e tinha a outra esposa que suscitava filhos para Eucana. Quando um homem em Israel era casado com uma mulher estéril, como era Ana, ele podia ter uma outra esposa para poder suscitar filhos. Mas Penina provocava Ana, porque ela tinha vários filhos e Ana não tinha nenhum. Mas chegou um dia em que Ana vai à presença de Deus e ali fica orando, derramando suas lágrimas, e o sacerdote Eli olhava fixamente para ela e dizia: até quando estarás embriagadas? Tira este vinho de sobre si. Ela olha para ele e disse: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, mas antes eu tenho derramado a minha alma na presença do Senhor. Não tenha a tua serva como filha de Belial. Então ele, entendendo, disse: vá em paz, que o Deus de Israel conceda segundo a sua petição. Qual era a oração de Ana? Se Deus lhe desse um filho varão e se lembrasse dela, ela ia devolver esse filho para estar na casa do Senhor, para habitar e servir ao Senhor todos os dias da sua vida. E Deus ouviu a oração dela, e ela então tem quem? Samuel. E Samuel, quando é desmamado, é devolvido para que servisse na casa do Senhor. Mas Eli ainda não entendeu. Os filhos deles não entenderam, porque Samuel agora era o escolhido para ser sacerdote na casa do Senhor. Até o dia em que Deus aparece para Samuel e fala com ele, que até no momento em que Samuel achava que era Eli que o chamava, ele dizia: eis-me aqui. Mas ele disse: a próxima vez que ele te chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Deus fala com Samuel novamente e o chama, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Deus fala essas palavras de tudo aquilo que ele ia fazer à casa de Eli, porque Eli não repreendeu os seus filhos, mas concedeu que eles fizessem o que quisessem, e o povo estava no pecado. Tanto é que quando os filisteus se levantaram, eles foram vitoriosos, e no dia da batalha lá estavam os dois filhos, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, morreram na batalha. E aí vem os filisteus e ainda tomam a arca da aliança e as levam para a sua terra. E vem o mensageiro e diz para Eli: Eli, teus filhos Ofni e Finéias foram mortos. Quando ele ouve esta notícia, ele cai para trás e bate a cabeça, e destronca o pescoço e morre. Então ali é o fim da casa de Arão. Tudo aquilo que realmente foi planejado, tudo aquilo que era para ser uma descendência eterna já não era mais. Agora Deus levantava Samuel para ser sacerdote, profeta na sua casa, juiz de Israel, e foi isso que aconteceu. Então veja o que o pecado traz, né? Ainda mais um sacerdote. Às vezes as pessoas não entendem, tem um chamado, são pastores na obra de Deus, ministram no altar, mas não entendem a responsabilidade que está sobre os seus ombros, que eles precisam ser fiéis, que eles precisam ensinar os seus filhos o que é a palavra de Deus, que eles precisam repreender na hora da repreensão, que eles precisam usar de autoridade na hora da autoridade, e que Eli não usou. Ele era servo de Deus, mas ele deixou os seus filhos fazer o que quiseram. A mesma coisa na casa de Deus. Você é pastor, você é sacerdote, e seus filhos fazem o que quiser, cuidado com isso, porque eles estarão pecando contra Deus. Assim como findou o ministério da família de Arão, pode encerrar o ministério da sua família. E Deus sempre suscitará alguém para estar à frente, para estar ministrando, para estar fazendo a sua vontade, o trabalho de um sacerdócio fiel e verdadeiro diante do Senhor. Amém? Receba no teu espírito, em nome de Jesus.